Sim, preste o seu culto ao Senhor. Entre na santa presença dEle e ofereça a Ele o devido culto. Vamos juntos, nesse momento, louvar ao Senhor com o ministério de louvor. Graça e paz aos nossos amados irmãos. Estamos alegres por estar aqui mais uma noite para celebrar o Senhor, para louvar o nome daquele que é santo e na sua santa presença poder ter esse privilégio de adorá-lo, reconhecer quem Ele é e aquilo que Ele faz. Por isso, juntamente conosco, você possa estar nesse espírito em seu coração de adorar a santidade do Senhor, engrandecer o Senhor assim, adorar a Ele na beleza da sua santidade. Então, adore juntamente conosco a esse Deus que é santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos juntos com os anjos proclamam seu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam seu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós queremos fazer a leitura deste texto, onde leremos até o versículo 23, para, nesta noite, pregarmos mais uma mensagem da série Tempo de Confiança. Já pregamos que, apesar desse tempo, ainda assim devemos ter confiança, baseado no Salmo 27. Já pregamos que devemos esperar no Senhor, baseado em Isaías 40. No domingo passado, pregamos no Salmo 19 que devemos confiar na palavra do Senhor. E hoje à noite, para também esse tempo de confiança, queremos pregar, baseado no texto que estaremos lendo, sobre creia no Filho
de Deus. Então vamos juntos ler Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Deus amado, obrigado pela maneira que o Senhor já nos falou durante essa nossa transmissão, através da Tua palavra que já foi lida, das orações feitas, dos louvores entoados. Por isso, nesse momento, queremos pedir que o Senhor continue falando conosco, agora através da Tua palavra que será explicada. Sim, Senhor, traz o nosso coração cativos a ela. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine a compreendermos o texto bíblico. E eu peço, Senhor, o Teu auxílio para a ministração dessa Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E louvado seja o Senhor. Creia no Filho de Deus. De fato, esse tempo de confiança exige não apenas a perseverarmos confiando, não apenas a esperarmos no Senhor, não apenas a confiarmos na palavra do Senhor, mas também, queridos, esses dias que nós estamos vivendo e os que virão, nos desafiam a crermos no Filho de Deus. Colossenses, queridos, foi escrita na prisão pelo apóstolo Paulo. Carta essa que faz parte do grupo de cartas conhecido, melhor dizendo, como as cartas da prisão. Os colossenses, queridos, devem ter ouvido a mensagem cristã pela primeira vez durante o ministério de Paulo em Éfeso. Você vai encontrar alguns relatos sobre esse ministério dele em Éfeso, em Atos capítulo 19, versos 1 ao 10. Possivelmente, Paulo passou por Colossos, a caminho de Éfeso, mas não conhecia pessoalmente os cristãos de lá. Isso nos faz entender se considerarmos o versículo 1 do capítulo 2, que diz: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por todos quantos não me viram face a face. Então, Paulo mostra aqui que aqueles irmãos, aquela igreja ainda não tinham visto o apóstolo Paulo. Seu cooperador Epáfras, que ele cita logo no início aí do capítulo 1, como aquele que o ajudou, servindo ali na igreja em Colossos,
visitou o apóstolo e falou-lhe do progresso dos crentes ali daquela igreja em Colossos, mas também ressaltou uma possível doutrina errada que estava subvertendo alguns irmãos ali. Na igreja, queridos, do segundo século, apareceu um movimento herético chamado gnosticismo. Que movimento herético era esse? Era um movimento religioso, de caráter sincrético e até mesmo esotérico, combinando misticismo e especulação filosófica. Claro, gerado ali pela influência do mundo antigo, da religiosidade ali, de Éfeso e outras províncias ali. Esse movimento tentou influenciar a igreja ali em Colossos, a partir daqueles que, infelizmente, se deixaram levar por essa heresia, tentando influenciar aquela igreja a somar ao evangelho que haviam recebido elementos judaizantes e outros ritos de experiências místicas. Opondo-se a essa influência relatada por Epáfras, Paulo, queridos, escreve essa carta aos irmãos em Colossos, enfatizando a natureza exaltada do senhorio de Jesus Cristo e a sua significação para aqueles que foram unidos a Deus por intermédio dele, em seu sacrifício, exigindo assim a fé e confiança apenas na pessoa de Cristo Jesus. E para falar, queridos irmãos, sobre crer no Filho de Deus nesse tempo de confiança, desejo fazer uso da descrição que o apóstolo Paulo faz do Filho de Deus, de Cristo Jesus, aqui nesse texto que nós lemos. Então, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, pois queremos, assim, tentar expor e, logo em seguida, aplicar a exposição a esse tema de maneira prática a nós. Queridos, o que o apóstolo Paulo descreve sobre o Filho de Deus, que aqui ele o descreve como o Filho do seu amor, ou seja, o Filho do amor de Deus. Veja aí comigo o verso 13, ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que o apóstolo Paulo descreve aqui sobre esse Filho do amor de Deus, que o torna divinamente digno de nossa confiança. Na exposição dos versículos, queridos, tentarei responder essa indagação, principalmente considerando os versículos de 15 a 20, pelos mesmos fazerem de maneira clara a descrição que o apóstolo tentou aqui compartilhar com aqueles irmãos em Colossos da pessoa do Filho de Deus. Entretanto, consideremos primeiro os versículos 13 e 14. Como já lemos o 13, vou ler agora o 14. Ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, Paulo, nesses versículos que antecedem a sua apresentação ou descrição do Filho do amor de Deus, nos revela o que Deus fez por intermédio dele. No versículo 13, Paulo deixa claro que o Filho do amor de Deus, o Filho de Deus, ele nos libertou e nos transportou. Permita-me repetir mais uma vez o verso 13. Ele, diz o apóstolo Paulo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Paulo deixa claro aqui que, por intermédio do Filho do seu amor, Deus, ele nos libertou e nos transportou. Eu quero chamá-los a atenção para o fato de que o reino das trevas é um reino em rebelião contra Deus. O reino das trevas é subjugado pelo pecado.
A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O homem, queridos, é prisioneiro desse império, é escravo do pecado, anda segundo essa realidade escravizadora que atua nos filhos da desobediência. É isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, 1 e 2. Esse fato revelado pelo apóstolo expõe que poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina, através de Cristo Jesus. Por isso, Paulo diz que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, Ele nos libertou do império das trevas. Só que, Paulo diz também que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz. O Filho reinando neste reino em seu amor. A palavra grega aqui, queridos, para transportou, traduzida, significa remover de um lugar para o outro, ou seja, transferir. Permita-me compartilhar com vocês uma citação que o saudoso Dr. Russell Shedd disse sobre esse versículo, comentando o mesmo. Ele diz que Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. Disse ele na citação: estávamos no império das trevas, na casa do valente, guardado em segurança, presos pelas grossas correntes do pecado, cegos e oprimidos. Mas Jesus invadiu a casa do valente, saqueou o seu império e nos libertou. Deus abriu nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões de ferro que nos trancavam nesse reino de escravidão e nos fez sair para uma nova vida. Veja que bênção, queridos. Paulo, antes de descrever aqui aos Colossenses sobre a superioridade de Cristo e o que essa superioridade exige, ou seja, confiança, Paulo mostra o que Deus fez àqueles irmãos por intermédio de Cristo, ou seja, Ele os libertou, Ele os transportou. E como Deus, queridos, nos libertou e nos transportou por intermédio do seu Filho, do seu amor. Veja o verso 14, mais uma vez. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, Deus nos libertou e nos transportou por intermédio do seu Filho e do seu amor, nos redimindo. A palavra redenção significa, queridos, libertação de um escravo pelo pagamento de seu preço. Quero chamar a sua atenção para o fato de que, no Antigo Testamento, Deus redimiu Israel da escravidão do Egito pelo sangue do Cordeiro. Lembram lá daquela ocasião, em Êxodo capítulo 12? No entanto, no Novo Testamento, Deus redime o pecador pelo sangue do seu Filho. João, capítulo 1, versículo 29, vai dizer que quando João se deparou com Jesus vindo até ele para ser batizado, João disse: olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O homem encontra a remissão dos seus pecados no sangue de Jesus. É o que a palavra do Senhor nos ensina a partir do que o apóstolo Paulo aqui descreve, do que Deus fez por intermédio de Cristo Jesus àqueles irmãos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9, melhor dizendo, versículo 22, estarei lendo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ainda em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que se andarmos na luz, como na luz Ele está,
temos comunhão uns com os outros, e João faz a ênfase, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Um parênteses aqui rapidinho. Meu amado irmão, você amigo que nos acompanha nessa noite, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, sabe por que você precisa fazer? E aqui, queridos, não é conversa de religião, não é conversa de crente, como alguns afirmam, né, pejoratando isso aí, não é conversa de pastor, não. É o que a palavra do Senhor está dizendo: seus pecados só podem ser perdoados, só podem ser apagados, só podem ser cancelados pelo sangue de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos ali em Colossos. O homem encontra a remissão dos seus pecados apenas no sangue de Jesus. Por quê? Porque o resgate pago por Cristo no Calvário redime. E essa redenção implica, queridos, em libertação da maldição. É fantástico o apóstolo Paulo, agora aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, dizer, né, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E Paulo vai mais ainda longe, dizendo, né, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também todas as coisas? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Queridos, Deus em Cristo Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo aqui está dizendo aos Colossenses que ele fez isso redimindo-os pelo sangue de Cristo, que ali foi vertido naquela cruz para pagar o preço do pecado. Paulo deixou isso muito claro. Agora, queridos, eu julgo importante e necessário mostrar, de acordo com o texto, quem são os que Deus libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor pela redenção, a remissão dos pecados. Talvez você, meu amado irmão, já está dizendo, sou eu, pastor, eu sou esses, eu faço parte desses, melhor dizendo, sim, mas talvez amigos aqui não crentes nos acompanham. E pelo texto eu quero dizer e afirmar quem são esses que foram agraciados por esta ação divina de libertação e de transferir da condição em que eles estavam para agora que Deus os colocou. Em primeiro lugar, volte um pouco aí no capítulo 1 mesmo, no verso 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Verso 2, aos santos e fiéis em Cristo, que se encontram em Colossos, ou seja, em primeiro lugar, aqueles que foram agraciados pela ação divina em libertá-los do império das trevas e transportá-los para o reino do Filho do seu amor, são os santos e fiéis em Cristo. O problema, queridos, que nós podemos já identificar aqui, que aponta a razão de nem todos ainda terem sido libertos e nem transportados, é porque muitos insistem em uma fidelidade não na pessoa de Jesus. Mas é incrível como se tem pessoas fiéis à mãe de Jesus, aos irmãos de Jesus, aos discípulos de Jesus, há tantos outros servos de Jesus, mas não demonstram tal fidelidade ao próprio Jesus. Mas veja comigo ainda, verso 4, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em quem? Em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Ora, se no versículo 2, aqueles que foram agraciados pela ação divina, de terem sido libertos e transportados, são os santos e os fiéis, aqui no verso 4, Paulo nos ensina que estes também são aqueles que têm a fé em Cristo Jesus.
Mas vá um pouco mais adiante, verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho, da verdade do Evangelho. Ou seja, sim, esses são os santos e fiéis em Cristo, os que têm a fé em Cristo Jesus, mas também os que são agraciados pela ação divina de libertá-los e transportá-los do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, são aqueles que tem esperança por causa do Evangelho. Mas também verso 6, queridos, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Eu acho fantástico, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Esses são santos e fiéis, esses são aqueles que têm a fé em Cristo, esses são os que têm a esperança por causa do Evangelho, verso 6, estes são os que entenderam a graça de Deus na verdade. E que graça é essa? É que o homem é salvo somente pela fé, é um presente de Deus dado gratuitamente a todo aquele que crê. E por fim, verso 10 diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quem são esses que foram agraciados pela ação divina de libertá-los e transportá-los do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? São aqueles que, agora é para mim e para você, meu amado irmão, vivem de modo digno do Senhor. E aqui, vamos matar um pouco a saudade, né, de quando estávamos nos reunindo no templo, presencialmente. Esse estava sendo, ou melhor dizendo, né, ainda está sendo, o versículo base para o tema da nossa igreja esse ano, que é vivendo para o inteiro agrado do Senhor. Os que foram libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Filho, do amor de Deus, são os que vivem de modo digno do Senhor. Feitas essas ponderações nos versos 13 e 14, sigamos então para a exposição dos versos 15 a 20. Para o apóstolo Paulo, quem é o Filho de Deus? Sim, quem é o Filho do amor do Pai? Que através dele o Pai libertou, os transportou, os santos, os fiéis, os que têm esperança, os que entenderam a graça, os que vivem de modo digno do Senhor. Quem é o Filho de Deus que é digno de confiança? Que o apóstolo Paulo levou aqueles irmãos em Colossos a considerarem. Em primeiro lugar, veja o que é que diz o verso 15 aí. O apóstolo Paulo, sobre Cristo Jesus, ele diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nesse versículo, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo descreve o Filho de Deus, ou Filho do amor do Pai, como a imagem do Deus invisível. A palavra imagem aqui, queridos, significa de fato uma representação, uma revelação exata. Nessa sua primeira descrição, o apóstolo foi bem categórico, até porque, se você adiantar um pouco a sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 2, verso 8 e 9, veja o que é que o apóstolo Paulo diz sobre essa verdade anunciada no versículo 15 do capítulo 1. Ele diz assim, verso 8 do capítulo 2, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Veja aqui o apóstolo Paulo atacando, aquela heresia que chegou na igreja. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo quem? Cristo. Aí veja o que diz o verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Queridos, em que estava baseada essa sua primeira descrição
que Paulo faz do Filho do Homem? Ora, eu e você devemos lembrar que, como fariseu, Paulo, ele bem conhecia o que já havia sido escrito sobre o Filho de Deus. E considerando Isaías capítulo 7, versículos 13 e 14, olha o que é que diz o profeta sobre aquele que viria. Isaías capítulo 6, capítulo 7, melhor dizendo, versículo 13. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, caso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigardes também ao meu Deus, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Chama a sua atenção aqui, porque já lá nos evangelhos, principalmente ali em Mateus, o evangelista vai deixar claro o significado desse nome. Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então Paulo já sabia, por ter sido fariseu, sim, quem Cristo era o próprio Deus. Mas não limitemos só apenas esse versículo. Ainda em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta também disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, o apóstolo Paulo, queridos, sim, sabia muito bem o que estava dizendo quando afirmou que o filho do amor do Pai, o Filho de Deus, era a imagem do Deus invisível. O próprio Jesus, que apareceu no caminho de Damasco ao apóstolo, afirmou essa verdade quando foi pedido a ele por Felipe para ver o Pai. E a palavra do Senhor lá em João, capítulo 14, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Diz, verso 8, replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mas não apenas o próprio Jesus afirmou essa verdade. O próprio autor aos Hebreus ratificou essa mesma verdade. Texto esse lido por nossa irmã Ana na leitura bíblica em Hebreus capítulo 1, mais precisamente no verso 3. Mas em segundo lugar, Paulo não apenas afirma que o Filho do amor do Pai, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, é também o primogênito de toda a criação. A expressão primogênito da criação não se refere a uma natureza temporal, não, ou ao tempo de nascimento. Antes, aqui, é um título de honra. Jesus Cristo, querido, tem a mais alta honra na criação. Significa que Jesus é o primeiro em importância. Sim, essa expressão carrega a ideia de prioridade, superioridade, preeminência e supremacia. Por isso, nessa descrição do apóstolo Paulo aqui, que inicia-se no verso 15, a gente sempre vai perceber ele enaltecendo a pessoa de Jesus. É importante esclarecer que o texto não significa que Jesus é o primeiro ser criado. Ao contrário, refere-se a Jesus como cabeça e soberano da criação. Até porque o próprio Jesus deu ou melhor dizendo, o próprio Deus deixou esse testemunho no Evangelho de João, capítulo 1, quando inspirou o autor a dizer, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Paulo começa a sua descrição aqui no versículo 15, dizendo que o Filho do amor do Pai, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja agora comigo o verso 16.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, embasando inclusive o que nós encerramos da apresentação que ele faz no verso 15, mostrando que ele sendo o primogênito da criação não significa que Jesus foi o primeiro a ser criado, Paulo aqui no verso 16 está dizendo que ele é o criador de todas as coisas. Nessa descrição, Paulo destaca que o Filho de Deus é a fonte de toda a criação, pois ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, ou seja, em Jesus foram criadas todas as coisas. Mas ele vai mais além, ele mostra que o Filho de Deus é o agente da criação, ou seja, tudo foi criado por ele. Confira aí comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Mas Paulo ainda vai mais além, diz que o Filho de Deus é o alvo da criação, pois se ele mostra que nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado para ele, ele encerra o versículo dizendo, e para ele são todas as coisas. Ou seja, o Filho de Deus é a fonte de toda a criação, é o agente da criação, é o alvo da criação. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Paulo usa esse versículo, queridos irmãos, 3 preposições para descrever a superioridade, a preeminência de Cristo, a supremacia dele na criação, dizendo nele, por meio dele e para ele. É por isso, queridos, que enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos sempre pregar a Cristo, enaltecer a Cristo, exaltar a pessoa de Cristo, porque Ele está acima de tudo e todos. Mas Paulo ainda continua, veja o verso 17. Paulo diz, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo afirma que em Cristo Jesus, no Filho do amor do Pai, no Filho de Deus, todas as coisas subsistem, ou seja, Paulo, querido, aqui afirmou o que ele já tinha falado aos atenienses, que o mundo, sim, seria julgado a partir de Cristo, pelo padrão de sua vida ter sido creditado diante de todos. Em Atos capítulo 17, versículos 28 a 31, diz assim, Paulo, ali, falando aos atenienses, disse, pois nele vivemos e nos movemos, falando de Cristo, e existimos, como alguns dos vossos pais têm dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, todas as coisas, sim, são sustentadas por ele, todas as coisas nele subsistem. Por isso o próprio Cristo, o Filho de Deus, ele é o padrão estabelecido pelo Pai para o julgamento de todas as coisas. Mas eu quero levá-los para a última descrição que o apóstolo Paulo faz do Filho do amor do Pai, do Filho de Deus. Veja os versos 18 a 20. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra,
quer nos céus. Então veja que Paulo começou descrevendo o Filho do amor do Pai, o Filho de Deus, afirmando ele ser a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No versículo 16, ele mostra que ele é o Criador de todas as coisas. Verso 17, todas as coisas são sustentadas por ele, ou seja, ele é o sustentador de todas as coisas, é o padrão absoluto. E agora nos versículos 18 a 20, Paulo mostra que ele é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo, nessa descrição, ressalta a mesma preeminência ou superioridade de Cristo, inclusive já apresentada por ele. Mas agora ele faz isso em relação à igreja, à sua igreja. Veja as expressões já usadas anteriormente, né? Verso 18, ele diz aí, né? Ele é o princípio, veja só, o primogênito para em todas as coisas, mesmas expressões usadas anteriormente. Paulo, nesta descrição, dá as razões da mesma. Ele mostra por que Cristo é o cabeça da igreja. Em primeiro lugar, Paulo diz que ele é o cabeça da igreja porque ele é o princípio da igreja. Veja aí, ele diz, ele é o princípio. Ou seja, a palavra grega aqui para princípio significa de fato, queridos irmãos e amigos, começo, origem. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo, a igreja da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, tem sua origem no próprio Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18, inclusive mal compreendido por muitos, vai afirmar, quando Pedro diz a Jesus quem ele é, e Jesus diz, olha, bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre a tua afirmação, ou seja, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz, sobre a tua afirmação, sobre essa verdade, eu estabelecerei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus tem a sua origem nele. Mas Paulo ainda vai além. Veja aí, Paulo diz que ele é o primogênito de entre os mortos. O que isso significa? Ele foi o primeiro, queridos, a vencer a morte na sua ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. A ressurreição de Cristo prova que existe uma nova vida disponível para o povo de Deus. Veja que Paulo, quando diz que ele é o cabeça da igreja, descrevendo o Filho do amor do Pai, ele faz isso dizendo que ele é o princípio da igreja, que ele é aquele que deu prova da nova vida disponível para a sua igreja. Foi ele que abriu o caminho, o primeiro da fila de muitos filhos de Deus que serão conduzidos à glória eterna. Até porque Jesus disse lá em João capítulo 11, versículo 25, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele se apresenta ao apóstolo amado, a João, lá na ilha de Patmos, Cristo Jesus exclamou uma verdade, queridos irmãos, maravilhosa. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim, quando vi, João escrevendo, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Paulo diz que ele é o cabeça da igreja, porque é o princípio da igreja, é a origem da igreja, ele é o primeiro dentre os mortos, ou seja, a vencer a morte, a abrir o caminho da ressurreição para o povo de Deus, mas Paulo também diz que ele é aquele que para em todas as coisas possa ter a primazia. Ou seja, Paulo diz que ele é o cabeça da igreja porque na sua igreja
ele tem a sua superioridade. Pelo fato do Filho de Deus ser a origem da igreja, a ressurreição que prova que existe uma nova vida disponível para a igreja, essas verdades evocam primazia, prioridade em todas as coisas na igreja. Para quem? Para Cristo Jesus. Os irmãos aqui da igreja, as minhas ovelhas, já me ouviram, me expressar da seguinte forma: que na igreja a prioridade aqui não é os membros. Na igreja a prioridade não é o pastor. Na igreja a prioridade é Cristo. A supremacia está em Cristo e no Cristo que cremos. E se, claro, eu como pastor, as ovelhas, como membros, tiverem esse ideal nas suas vidas, tudo convergerá para a glória de Deus na sua igreja. Porque nós pertencemos, sim, à igreja daquele que Ele mesmo estabeleceu. Pertencemos a Ele. Queridos, então veja, Paulo descreve o Filho do amor do Pai, o Filho de Deus, de maneira divina e digna de confiança, dizendo que Ele é o primogênito de toda a criação. É a imagem do Deus invisível, é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o cabeça da igreja. Paulo disse isso claramente àqueles irmãos, para que eles pudessem entender que deviam confiar somente em Cristo, no Filho do amor do Pai, e não serem levados e conduzidos por aquela heresia gnóstica. Apresentando quem é o Filho de Deus, o Filho do amor do Pai, Paulo expõe a absoluta supremacia de Cristo. Como percebemos, isso ficou muito claro. Sim, supremacia sobre todas as coisas. Num primeiro momento, sobre a criação, e no segundo momento, sobre a nova criação, a partir da sua igreja, daqueles que ele transportou do império das trevas, daquele que ele os libertou desse império. Sim. E a razão maior dessa apresentação está em dois fatos que corroboram, queridos, a supremacia apresentada. Veja comigo o primeiro, versículo 19. Paulo diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, em primeiro lugar, sim, Paulo expôs aqui a absoluta supremacia de Cristo sobre todas as coisas, num primeiro momento sobre a criação e no segundo momento sobre a nova criação a partir da igreja, porque isso, queridos, foi agradável a Deus, isso foi prazeroso a Deus. Sim, tornar o seu Filho supremo, absoluto, preeminente. Isso é fantástico, queridos irmãos. Mas em segundo lugar, Paulo fez isso por trazer todas as coisas à reconciliação com Deus. Quem Cristo é não é apenas agradável ao Senhor, a Deus, ao seu Pai, ou prazeroso a Ele, mas também Cristo sendo supremo sobre todas as coisas, assim Ele pode trazer todas essas coisas à reconciliação com o seu Pai. Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Paulo aqui, queridos, vê de maneira explícita a paz efetivada pelo sacrifício do sangue de Cristo, unificando aqui judeus e gregos. Por isso, no verso 21, veja comigo, ele diz: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se você lembrar, Paulo falando sobre a igreja do Senhor em Efésios capítulo 2, Paulo mostra que não existe mais judeu nem grego, porque de ambos os povos Deus fez um. E Deus fez um como? Libertando esses do império das trevas,
transportando estes para o reino do Filho do seu amor, e ao invés de haver dois povos, agora há um só povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Entretanto, queridos, de maneira implícita, ou seja, subentendida, essa paz que, pelo sangue de Cristo, podemos perceber aqui, trará também a reconciliação com o cosmo, ou seja, com a criação, através da nova criação dada pela igreja, iniciada pela igreja. A queda, querido, dos primeiros pais, Adão e Eva, atingiu não apenas a raça humana, devemos lembrar, mas também todo o universo. E Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, que a criação geme com dores como que de parto, pela libertação, pela manifestação dos filhos, ou seja, sim, da glória revelada a estes. Paulo diz que toda a criação ficou sujeita à vaidade. Lá em Romanos, nesse texto 8, no capítulo 8, versículo 18 ao 20, Paulo mostra que a criação está no cativeiro da corrupção. Toda a criação geme aguardando o tempo da sua redenção. Por isso, meu amado irmão, olhe para mim em nome de Jesus. Não se atemorize, porque somado ao Covid-19, está agora terremotos no México, avisos de tsunami nos Estados Unidos e ainda uma nuvem de gafanhoto vindo por aí. E parece que somada essa nuvem atrás já vem a grande tempestade Godzilla, né? Que é um fenômeno que acontece no Oriente Médio em épocas como essa, onde as tempestades de areia avançam em enormes nuvens. Então não se assuste com tudo isso. Eu achei interessante porque o pastor Luiz Saião, né, ele fez uma referência a isso, né, que a gente não deve se preocupar. Eu achei muito interessante. Eu estou afirmando a não preocupação com essas coisas, não porque eu vi, mas porque eu creio também. Mas eu quero destacar o que ele falou, né, que muitas vezes as profecias aí de alguns profetas, né, os receios desses eventos, quando não compreendidos, é que se torna uma pandemia. Por isso devemos ler as Escrituras, estudar a palavra de Deus. Eu tenho insistido aqui com alguns. O Covid-19 não estava esperado por ninguém, não estava sendo esperado por ninguém e veio. E destruiu todos os sistemas, né, que regem a humanidade. Imagine, queridos, o que poderá vir no próximo ano. Porque antes nós só tínhamos depois da gripe, tantas outras gripes que vieram, a H1N1, né? E agora vai ser o Covid. Então imagine o que poderá vir. Isso demonstrando que sim, que a natureza geme. Mas ela será reconciliada também com o Senhor na nova criação. A concretização final dessa reconciliação com os que foram libertados e transportados, e com a criação, na nova criação, que ocorrerá na consumação, na vinda do Filho de Deus, do Filho do amor do Pai, que se manifestará, queridos, em glória, exigirá perseverança e firmeza na fé, e o não se afastar da esperança do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que essa perseverança e firmeza, o não se afastar da esperança do Evangelho, só será possível se permanecermos confiando no Filho de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu àqueles irmãos. Ele disse: olha, Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o cabeça da igreja e por isso reconciliará com Deus todas as coisas, sim, aqueles que foram libertados, aqueles que foram transportados, a própria criação, mas até lá haverá uma caminhada e possivelmente longa. E de fato foi longa, né? Porque há 2000 anos, há mais de 2000 anos, Jesus já disse isso, e já se vão aí 2020 anos. E isso poderá ainda se alongar um pouco mais. Mas é nesse se alongar possível que aqueles que foram transportados, aqueles que foram libertados, aqueles que foram feitos povo do Senhor, precisam perseverar firmes na fé e não se afastar da esperança do Evangelho. No caso lá dos irmãos em Colossos, não dando ouvidos a heresias. Queridos, para mim e para você, tal apresentação e implicações que o apóstolo Paulo faz da pessoa do Filho de Deus é válida também para esses dias que estamos vivendo e os dias que nos sobrevirão. Por isso, indo agora para algumas aplicações, eu gostaria de dizer que nesses dias que nós estamos vivendo, sim, queridos, e os que ainda nos sobrevirão, além de perseverarmos confiando, além de esperarmos no Senhor, além de confiarmos na sua santa palavra, devemos, queridos, continuar crendo no Filho de Deus. Você, amigo que nos acompanha nessa noite, você que ainda não é crente no Senhor Jesus, pelos dias que nós estamos vivendo e os que ainda iremos viver, você deve crer no Filho de Deus. E por que devemos crer no Filho de Deus? Porque, queridos, pelo que Deus fez por nós, por intermédio dele, o torna divinamente digno de crermos nele. Lembre-se como falamos aqui, meus amados irmãos, para mim e para você, em Cristo Jesus, Deus nos libertou do império das trevas, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Querido amigo, a partir do momento que você crê no Filho de Deus, sim, Deus o libertará da escravidão do pecado, Deus o transportará do seu estado e do seu contexto de condenação para o de salvação. Isso é fantástico, queridos irmãos, para mim e para você, porque o mundo e suas mazelas decorrentes do pecado, seja pandemia por vírus, seja nuvem de gafanhotos, seja a grande Godzilla, seja o que for, queridos irmãos, lembre-se que essas coisas, para aqueles que foram libertados e transportados, não é o fim, não é o fim. E o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 11, na experiência da morte de Lázaro, no versículo 17, diz assim a história: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao encontro dele e disse, ou melhor dizendo, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aí versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Claro que Cristo Jesus, no primeiro momento, quando disse, olha, o teu irmão há de ressurgir,
Jesus estava dizendo a Marta que ele iria ressuscitar ali naquela circunstância. Mas Marta, como uma crente fiel, inclusive conhecedora da doutrina das últimas coisas, disse: sim, Senhor, no último dia ele irá ressurgir. Aí Jesus agora no segundo momento: sim, todos que creem em mim no último dia hão de ressurgir, porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, tanto para aquela situação de Lázaro, quanto para a situação daqueles que viriam a crer, a morte, talvez causada pelas mazelas decorrentes do pecado neste mundo, não é o fim daqueles que creem no Senhor Jesus. Não é o fim. Creia nisso, meu amado irmão, porque o que Deus fez por intermédio do seu Filho nos garante a eternidade. Mas em segundo lugar, devemos crer no Filho de Deus nesse tempo de confiança, não apenas pelo fato do que Deus fez por nós por intermédio dele, mas por quem o Filho é. Sim, queridos, em tudo que Cristo é, Paulo afirma agora no capítulo 2 de Colossenses, versículo 22, assim. Colossenses capítulo 2. Deixa eu só encontrar aqui, queridos irmãos. Versículo 20, melhor dizendo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proveis, não proves aquilo, não tornes aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois por todas essas coisas, com o uso se destrói. Tais coisas, como é feito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e da falta de humildade, e do rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Versículo 3, portanto, se foste ressuscitado justamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Queridos irmãos, em tudo o que Cristo é, nós devemos pautar as nossas vidas apenas nele. E nisso termos a consciência de que ele é a esperança da nossa glória. Veja o versículo 24 do capítulo 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra, o mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos irmãos, porque em Cristo nós devemos crer no Filho de Deus, porque Ele é a esperança da glória, é a nossa esperança. E por fim, porque devemos crer no Filho de Deus nesses tempos que estamos vivendo e ainda os que virão. Sim, porque pelo que Deus fez por nós, por intermédio dele, o torna divinamente digno da nossa confiança. Por quem ele é, divinamente ele é digno da nossa confiança. Sim, devemos confiar, crer no Filho de Deus. Para o que, queridos? Estamos garantidos pelo Filho. Como lemos nos versículos 21 e 22 do capítulo 1 de Colossenses, que diz: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Aí veja, queridos, o final: para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis
irrepreensíveis. Queridos, devemos crer no Filho de Deus nesses tempos que estamos vivendo e ainda os que iremos viver, que são sinônimos de tempo de confiança. Devemos crer no Filho de Deus, porque eu e você estamos garantidos, queridos. A palavra do Senhor nos diz que pelo fato de termos sido libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do amor, nós seremos apresentados por esse Filho, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Os nossos olhos devem, queridos, estar postos nessa bendita esperança. E aqui concluo com o último texto bíblico. Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Os dias que estamos vivendo expõem claramente um tempo oportuno para exercitarmos a nossa confiança. Apesar do medo, do perigo, da peleja, ainda assim tenhamos confiança. E nessa confiança esperemos no Senhor, confiemos na sua santa palavra, crendo sempre e absolutamente no Filho do amor do Pai, no Filho de Deus, em Jesus Cristo, porque por meio dele Deus nos libertou e nos transportou, porque quem ele é divinamente o torna digno da nossa confiança, porque quem ele é, porque no que ele é, eu e você, queridos irmãos, estamos garantidos para um final glorioso. Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer nessa noite por tua santa palavra. Essa, ó Deus, que tem nos ensinado que esses dias que nós estamos vivendo e possivelmente aqueles que virão, são dias oportunos para exercitarmos a nossa confiança. Por isso, ó Deus, estamos pregando que esse tempo é um tempo de confiança. Esse que, apesar das circunstâncias que sobrevêm à nossa vida, devemos ainda assim permanecer confiantes, esperando no Senhor, confiando na tua santa palavra, mas também, Senhor, crendo no teu Filho Jesus. Ó Deus bendito, ajuda-nos a entendermos essas verdades, certos de que o Senhor, através do teu Filho, fez por nós graciosamente aquilo que não poderíamos fazer, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor fez isso por quem Cristo é, a tua imagem, o primogênito de toda a criação, o Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo e todos, o cabeça da tua igreja. E por quem Ele é, e pelo que o Senhor fez através dele, reconciliou consigo e tem reconciliado todas as coisas.
Obrigado, Senhor, que pelo fato disso nos revelar que as mazelas desse mundo, por causa do pecado, não são o nosso fim. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos no Teu Filho a esperança da glória. Pois assim como a Tua palavra nos ensinou nessa noite, Ele nos apresentará santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante do Senhor. Então o nosso final em Cristo Jesus é glorioso. Oro, ó Deus, para que os meus irmãos em Cristo possam crer nestas verdades. Aqueles que não são, ó Deus, ainda crentes no Senhor Jesus, que talvez nessa noite decidam depositar a fé deles únicas, exclusivamente no Teu Filho Jesus. Que o Teu Santo Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.